pessoal, aqui é a Ju e hoje eu vou falar sobre as referências que o George Lucas tinha antes de fazer Star Wars e que está presente nos filmes. Bom, eu queria pedir aqui pra vocês me seguirem nas redes sociais, que eu tô sempre lá postando alguma coisa legal, e se inscrevam aqui nesse canal, se inscrevam lá no Cafofo dos Beatles, que é o canal que eu falo sobre Beatles. E, bom, vamos falar de George Lucas então. Pra quem não sabe, o George Lucas, ele é um cineasta formado, ele fez faculdade de cinema. E na faculdade de cinema você vê muitas referências de filmes antigos e coisas que que são revolucionários para o cinema. E o George Lucas, é claro que antes de fazer Star Wars, ele pegou muita referência de coisas que ele gostava, de coisas que ele aprendeu na faculdade e que ele viu que era interessante para fazer Star Wars. Mas vocês perguntam, por que vamos falar disso hoje, Samara? Bom, eu assisti no fim de semana Han Solo, a Star Wars Story, né? Que é um filme tipo filler da saga de Star Wars que conta a história do Han Solo. E o Han Solo é um personagem muito característico de filmes de Bang Bang da época do começo do Bang Bang até os Bang Bangs italianos. Então você vê muito de Bang Bang no personagem do Han Solo. E nesse filme eu vi muitos enquadramentos, muitos jogos de câmera que lembravam filmes de Bang Bang. E se eu não tivesse uma bagagem sobre o que é os filmes de Bang Bang, quais são os enquadramentos de Bang Bang, eu não reconheceria nesse filme. E é o que acontece quando você assiste Star Wars. Bom, vamos começar então. O George Lucas fez Star Wars em 1977 e disso ele tem então as suas referências como criança e adolescente a partir dos anos 50. Nos anos 50 se passavam muitas coisas que eram produzidas 20 anos atrás a isso, então era normal você ver séries dos anos 30, dos anos 40 na televisão nessa época. Então séries que eram do gênero de meio super-heróis, coisas do tipo, o George Lucas gostava muito. E um deles, que é bem evidente, é Flash Gordon. Flash Gordon tinha uma série nos anos 50 e que a abertura é igualzinha aos filmes de Star Wars. Então foi uma referência assim bem escrachada da série do Flash Gordon. Como eu já disse, também tem muitas características de Bang Bang, principalmente dos filmes dos anos 50, americanos, como eu já tinha dito, e também nos anos 50 alguns filmes italianos. O filme que eu vi, que o pessoal usava bastante como exemplo, é o Rastros de Ódio, que também tem a mesma estrutura de um mestre e um pupilo, que nem é o Obi-Wan e o Luke. Também nos anos 50, anos 40, foi a época da Segunda Guerra Mundial, então você tinha bastante filmes de guerra para você incentivar ou aterrorizar as pessoas sobre a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então você vê algumas características, principalmente quando você está olhando para o lado do Darth Vader, você vê muitas características do Hitler e dos filmes dedicados a isso. Um bom exemplo para se comparar é o filme O Triunfo da Vontade, de 1935, que foi um filme encomendado pelo Hitler. Além de filmes sobre guerra e faroeste, o George Lucas também tinha bastante bagagem sobre filmes que são considerados clássicos. E esses filmes estão entre O Ladrão de Bagdá, de 1940, O Lawrence da Arábia, de 62, entre muitos outros. Alguns enquadramentos e alguns truques de câmera o George Lucas usou no Star Wars também, vindo desses filmes. Um outro exemplo muito clássico é vindo dos filmes japoneses de samurais, por exemplo, Os Sete Samurais, de 54, e muitos outros filmes do Akira Kurosawa. No entanto, que o sabre de luz se chama um sabre, não é uma espada de luz. Então, os Jedi eles são muito baseados em samurais. Uma outra característica, mas aí já é uma característica mais física, principalmente do C-3PO, é que ele foi baseado no robô de Metrópole de 1927. Se você comparar lado a lado, é como se fosse o mesmo robô, só que versão masculina e feminina. E o último exemplo que eu vou usar pra vocês é que, pra fazer o roteiro, o George Lucas usou muito de histórias shakespearianas. E também ele utilizou do livro chamado O Herói de Mil Faces, onde tem o mito do herói,
que é toda aquela estrutura conhecida até hoje, que é de um mocinho que encontra um mestre, que tem sua vida deturpada, e ele vai pra aventura, etc, 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 que todo mundo já conhece e que vários filmes se encaixam nisso. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê sugestões de mais vídeos aí embaixo do que vocês querem que eu fale pra vocês, principalmente sobre cinema. E vejo vocês então na próxima terça e tchau!